A imagem que a gente se faz quando lê um poeta é muito diferente da imagem que, em geral, o homem dá. O homem Ramos Rosa aparecia-me como um homem tímido, retraído, muito humilde e muito modesto, muito simples. E isso tinha algo que parecia contradizer a poesia dele, metafórica, exuberante, solar. Não é por acaso que ele é um poeta do Algarve. António Ramos Rosa nasceu em Faro a 17 de outubro de 1924. Os meus pais eram muito pobres, não é? E eram tão pobres que não, em geral não tinham condições suficientes para pagarem a renda da casa. E então andavam sempre à procura de uma casa cuja renda fosse, enfim, fosse suficientemente não fosse excessiva, não é? Fosse correspondente, enfim, ao que eles poderiam realmente pagar, não é? E então assim morei na minha infância em 7 ou 8 casas. Até que por fim a minha mãe, que conseguiu arranjar um serviço na igreja de São Francisco, não é? Ou, podia dizer, a igreja de São Francisco está junta a um convento, que é o convento de São Francisco, não é? E ela e o meu pai faziam o serviço da igreja, não é? E assim não pagavam renda, não é? E eu, durante 9 anos, vivi nesse convento sem ter para isso qualquer propensão religiosa, não é? É essa casa que, acompanhado por 2 amigos da juventude, António Ramos Rosa revisita anos depois. Isto é do convento dos franciscanos. Isto aqui é muito repousante. Estas coisas eram muito repousantes, muito boas. O António, era aqui que tu vinhas passar aqui umas horas de sono, não? Era aqui a tua casa, não é? Era a entrada, era este o portão. Era um portão mais pequeno, não era? Como? Era um portão mais Não pequeno? sei. Era uma porta. Era uma porta, não Era uma porta, sim. Já é coisa nova. E há estas escadas que davam para a porta que era, da casa, da parte do convento que eu habitava nessa altura. Isto era um bom exercício aqui. Subir isto e descer todos os dias. Várias vezes. Várias vezes ao dia. Isto aqui por dentro é que eu já não me lembro. E deve estar muito grande. E o meu quarto era precisamente no extremo, o quarto dos meus pais e o meu quarto, que era ao lado deles, era precisamente no extremo deste corredor. O quarto dele, nesse anexo da igreja, era um quarto sombrio. Tudo aquilo era escuro. Ele próprio tinha uma cor um pouco mais escurecida. Havia aquele embrulhar permanente naquele, sobretudo, aquela sensação permanente de grande fragilidade física. Mas ele sentia a necessidade, ao mesmo tempo, de expandir-se para a natureza, de receber a natureza, de receber o sol como fonte de vida. Aquela igreja ficava precisamente num espaço aberto imenso, que é o Largo da Feira,
onde toda a luz, toda a transparência, toda a grande luz que aparece na poesia do António, tem ali, penso eu, a sua origem. Portanto, tendo nascido em lugares que nós associamos à obscuridade, esses lugares, quando a porta se abre, entram numa atmosfera de luminosidade. E daí a razão pela qual, julgo eu, é a interpretação que eu faço, a poesia do Rosa é tão solar e é ao mesmo tempo tão intimista. Por uma fenda que abri, como uma janela, deixei entrar o dia, entrei no espaço. Estou dentro da janela, no quarto do dia, o dia é dia agora. Posso abrir a porta, posso abrir o corpo e deixar pousar devagar o corpo no chão do dia. Em 1945, Ramos Rosa troca Faro por Lisboa, onde arranja um emprego, mas a adaptação revela-se difícil. Ele foi uma vez para Lisboa e esteve lá empregado na UTIC, uns anos, mas julgo que não aguentou aquilo muito tempo. Eu trabalhava num escritório comercial, não é? E para mim era uma escravatura e era uma experiência que eu tinha do absurdo e particularmente, por exemplo, num dia de verão em que as pessoas estavam, sobretudo muitos turistas, nesse dia esplêndido, não é? Estavam debaixo dos seus paraçóis, o que é assim que se diz, paraçóis, não é? Guarda-sóis, perdão. E de maneira que eu tive, né, com uma intensidade extraordinária, na altura em que ia entrar, a hora da entrada no escritório, tive com uma intensidade extraordinária uma experiência do absurdo, de que era entrar naquele escritório e manter-me lá, num dia daqueles, durante 6 horas, e sair de lá completamente desbotado, deprimido, e ir ansiosamente beber uma bica ao Chiado para estar com uns amigos e espairecer um pouco a cabeça, enfim, não é? E terá vindo cá fora fazer um serviço externo e aconteceu que esse dia era um dia bonito, enfim, era um dia de primavera. E ele terá ouvido pássaros a cantar em qualquer árvore, nesta Lisboa dos anos 50, que isso é uma coisa totalmente maravilhosa a comparar com aquilo que é agora. Já não há árvores, e, portanto já não há pássaros, ou há poucas árvores e poucos pássaros, e ele terá ficado realmente nesse escritório, que é o escritório da rua e que é mais interessante. E nunca mais trabalhou. Isso é um facto. Ele nunca mais trabalhou em termos de ter um patrão e de ter obrigações e de ter esse tipo de enquadramentos com horários e etc. Saí e não disse nada a ninguém. E saí. Quer dizer, só dias mais tarde é que vim dar uma explicação aos meus patrões, dizendo que tinha feito aquilo, tinha cometido aquele ato, mas não era nada contra a direção, não tinha nada contra a direção, que era... Quer dizer, então um dos gerentes disse-me assim: o senhor, mesmo que fosse para comprar uma caixa de fósforos, devia ter-nos pedido licença, não é? Mas ele não percebeu o que eu queria, não percebeu a razão porque é que eu tinha saído. A noite trocou-me os sonhos e as mãos, dispersou-me os amigos. Tenho o coração confundido e a rua é estreita, estreita em cada passo. As casas engolem-nos, sumimo-nos. Estou num quarto só com os sonhos trocados, com toda a vida às avessas, a arder num quarto só. Sou um funcionário apagado, um funcionário triste. A minha alma não acompanha a minha mão. Débito e crédito, débito e crédito. A minha alma não dança com os números. Tento escondê-la envergonhado. O chefe apanhou-me com o olho lírico na gaiola do quintal em frente e debitou-me na minha conta de empregado. Sou um funcionário cansado de um dia exemplar, porque não me sinto orgulhoso de ter cumprido o meu dever, porque me sinto irremediavelmente perdido no meu cansaço. Soletro velhas palavras generosas: flor, rapariga, amigo, menino, irmão, beijo,
namorada, mãe, estrela, música. São as palavras cruzadas do meu sonho, palavras soterradas na prisão da minha vida. Isto todas as noites do mundo, uma noite só, comprida num quarto só.